Nós estamos hoje na segunda mensagem da série de mensagens. Qual é o nome? Processos. Tem uma piadinha aí muito ruim, ela é muito ruim mesmo, que diz que ninguém fala mais processo, nem o judiciário como o crente fala. Eu falei que ela era ruim, ela é muito ruim. Mas é a realidade, porque nós entendemos pela parte de Deus que os processos nos fazem chegar a um lugar. E esse é o lugar que o Senhor quer que você esteja. Então todos nós estamos passando por um processo agora. Você sabe o que você está passando. Talvez você está passando algum processo de espera em Deus. Talvez você está passando por um processo de dor. Talvez você está passando por um processo de luta, de luto. Talvez você está passando por um processo de depressão. Talvez você está passando, enfim, muitos processos. Eu não sei qual você está passando. Mas é muito importante nessa noite que você entenda que os processos de Deus nos levam aonde Ele quer que nós estejamos nele. Então, vão ter momentos difíceis, sim, nos processos. Geralmente, o processo acontece em um lugar. E esse lugar é o deserto. E o deserto é quente, é desconfortável. Dá a sensação de que você não vai aguentar. Mas se você estiver com Jesus, você vai vencer esse processo. E vai chegar no lugar onde o Senhor quer que você esteja. Esse lugar é nele, na presença dele, mergulhado nele. E é muito interessante porque na semana passada nós falamos sobre sacrifícios. E aí nós falamos de Abraão e de Isaac, focamos mais na história de Isaac, né? Do sacrifício que o Senhor pediu para Abraão, do único filho dele. Você já sabe que esse único filho aponta para Jesus, o texto está falando disso, porque tudo na Bíblia está falando de Jesus. Jesus já estava lá, amém? E aí é muito interessante nós falarmos hoje sobre santidade, porque santidade requer sacrifício. Então tudo que o Senhor está falando tem uma lógica, você precisa estar ligado nessa lógica. Hoje nós vamos falar sobre santidade. E eu já quero começar falando para você uma coisa: santidade não diz respeito somente à sexualidade. Porque quando você ouve essa palavra, já vem no seu automático, que tem a ver com santidade do seu corpo, um namoro santo, esperar no Senhor. Não vem à sua cabeça? Relacionada à sexualidade, que você tem que se guardar, se manter puro. Só que santidade não tem a ver só com isso. O que é santidade então? Santidade diz respeito a uma vida aprovada diante de Deus, em todas as áreas. Diga assim, em todas as áreas. Tem alguma área na sua vida que o Espírito Santo precisa fazer algum acerto? Com certeza tem. E um outro tema muito importante acerca do assunto santidade é que muitas vezes nós temos uma arrogância espiritual muito grande porque achamos que essa palavra não é para mim. Porque santidade, nossa, eu sou muito santa. Não, eu tenho anos de igreja, eu conheço essa palavra que você vai dar, essa palavra não é para mim. Existe uma arrogância espiritual muito grande em nós acerca desse tema, porque nós achamos que essa palavra é para ele, não para mim. Fulano tinha que estar aqui hoje, porque eu vou pegar essa palavra e vou mandar para ele. Não, é a santidade que o Senhor quer na sua vida. Porque santidade, como eu disse, não tem a ver só com a parte sexual das nossas vidas, com a nossa sexualidade. Tem a ver com pagar as nossas contas em dia. Se você for um caloteiro, você não está sendo santo. Você não está vivendo uma vida em santidade. Se você enrola, embroma lá no seu trabalho, você não está vivendo uma vida de santidade. Se você mente com facilidade, ou mesmo sem facilidade, você não está vivendo uma vida de santidade. Se você não está buscando ao Senhor, como a palavra de Deus diz que nós devemos buscar, você não está vivendo uma vida em santidade. E aí, várias coisas. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele fala uma coisa interessante. Ele diz:
o mal que eu não quero fazer, eu vou e faço. E o bem que eu quero fazer, eu não faço. Isso é um processo que o apóstolo Paulo está falando. Ele está falando, eu tento, mas eu não consigo fazer. Então essa palavra, meu querido, ela não é para fulano, para o seu amigo que está do seu lado. Essa palavra é para você. Tem áreas na minha vida e na sua vida que o Espírito Santo precisa nos levar a buscá-lo em santidade. Porque tem muitas coisas que o Senhor precisa fazer em nós. Você não é um vaso pronto, você é um vaso que está sendo aperfeiçoado. Então, olha para a pessoa que está do seu lado. Dá uma cajadada nela e fala assim, para de arrotar santidade. Nós precisamos ser mais santos diante de Deus. Santidade não diz respeito, sim, a apenas sexualidade, e sim com um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, que se posiciona. E isso tem a ver com santidade. Sabe, é muito importante e é imprescindível para esse tempo nós sermos aprovados no processo que se chama santidade. Porque senão você vai ficar rodando nesse deserto e não vai sair aprovado dele. E aí você vai ficar mais tempo nele, você vai falar, Deus me esqueceu, Deus não me ama, Deus não quer me dar uma benção. Não é que o Senhor não quer te dar uma benção, meu querido. Sabe o que é? É que você não está vivendo em santidade. Ele não pode presentear filhos imaturos, porque os filhos imaturos vão pegar aquele presente e vão transformá-lo num Deus. Então Jesus nessa noite vai ministrar ao meu coração, ao seu coração sobre santidade. A palavra do Senhor diz no livro de 1 Pedro capítulo 1, leia todo esse livro, mas a partir do versículo 13, nós vamos ler o 15 e 16, o apóstolo Pedro, ele dá ali uma marca, ele dá ali uma receita de bolo de como viver uma vida santa. E olha só o que ele diz, agora porém sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que o chamou, pois as escrituras dizem, sejam santos porque eu sou santo. Você tem noção que os outros deuses, eles nunca permitiriam que as pessoas fossem iguais a eles? Pode procurar os outros deuses, aqueles de mentira. Mas o nosso Deus diz que nós podemos ser igual a Ele. Santo, como Ele é santo. E isso é um privilégio dos filhos amados do Pai. Então a palavra do Senhor já diz, você não tem que ser santo nessa área, você tem que ser santo em tudo. Gal, mas é possível? É possível, é claro que nós só viveremos a perfeição quando o Senhor voltar para nos buscar. Teremos os nossos corpos transformados. Mas hoje, no que diz respeito a nós temos que buscar a Deus, e o pecado na nossa vida ser um acidente, e não uma meta. E isso tem a ver com uma vida em santidade. É possível sim, passar pelos processos que o Senhor tem para você e ser aprovado em santidade. Eu li uma frase essa semana que me marcou muito, e ela diz o seguinte, às vezes Deus parece estar nos matando, quando na verdade Ele está nos salvando. Isso tem a ver com processos. Você já passou por algum momento na sua vida que você achou que você não ia aguentar mais? Que você se viu assim, completamente estagnado, parado, e você falou, não tem jeito mais para mim. Não tem como eu sair daqui vencedor. Você já viveu algum momento assim na sua vida? Isso são processos que o Senhor quer, que muitas vezes que nós passamos por Ele, para que nós possamos glorificar o nome dEle. Sabe, tem coisas que nós temos que lembrar que só Jesus pode fazer na nossa vida. Porque aí a gente tira a glória nossa. Porque eu sou muito inteligente, então eu consegui passar no vestibular. Eu consegui aquele emprego dos sonhos. Eu consegui comprar um carro com o suor do meu trabalho. Será que é você mesmo? Então, queridos, nós temos que glorificar a Deus em todas as coisas, porque isso também tem a ver com uma vida em santidade. Sabe, não tem como a gente falar desse assunto sem falar do nosso querido amigo Daniel.
Porque Daniel foi santo em um lugar impuro. Daniel foi santo num lugar onde a ordem é, você não pode nem orar. Sabe o que Daniel foi fazer? Orar. Porque quem está buscando uma vida de santidade está nadando na contramão do mundo. Está todo mundo indo para lá, Gal, então nós vamos para lá. Porque o que nos move é a palavra do Senhor. Nós devemos ser santos, separados, andarmos diferente da forma que o mundo anda. E ainda ser aprovado nos processos, graças a Deus. E Daniel viveu isso. Olha só o que diz Daniel, capítulo 1, o versículo 8. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Ele pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. Daniel sabia o seu propósito. Você sabe o seu propósito? O Espírito Santo está agora falando com você. Você sabe o seu propósito? Você sabe por que você está aqui? Porque se você não sabe, você está apenas vegetando. Quando eu descubro o meu propósito, eu consigo passar pelos processos de Deus dando glória. Porque eu sei que tem um lugar ali que Ele quer me levar, onde eu serei melhor do que o que eu sou hoje. Isso são os processos de Deus. Ele sabia, Daniel, que ele não era um escravo que foi tirado da terra dele para ser colocado na Babilônia. Sabe o que ele sabia? Ele sabia que Deus tinha um propósito através da vida dele naquele lugar. E quando eu e você entendemos isso, nós passamos a olhar diferente para o lugar que o Senhor nos coloca. Sabe aquele emprego ruim que você não gosta? Tem um propósito para você estar lá. Sabe a família que você vive falando que é ruim, que você queria ter nascido em outra? Tem um propósito para o Senhor ter te colocado nessa família. Tem um propósito para você ser brasileiro. Tem um propósito para você estar aqui nessa noite sentada aí. Tem um propósito. O Senhor não te trouxe aqui para você colocar uma roupa bonita e ver os amigos. O Senhor te trouxe aqui porque Ele quer te levar a um nível de santidade maior, mais perto dEle. Aleluia! Sabe o que é interessante? É que só existem 2 personagens importantes na Bíblia que não é citado pecado nenhum deles. Daniel e José. Exceto Jesus, claro. A santidade de Daniel ao Senhor fez ele vencer batalhas que não tinha como ele vencer. Mas o Senhor na vida dele fez com que ele vencesse essas batalhas. A santidade de Daniel fez ele entender que o corpo dele era templo do Espírito Santo. A santidade fez ele entender. Talvez você não entende porque não tem santidade. Mas a santidade, a sua busca, a sua fome por Deus, vai fazer você entender nessa noite que o seu corpo é templo do Espírito Santo. Olha só. Daniel 1,12 diz, faça uma experiência conosco durante 10 dias, ele disse. Dê-nos apenas legumes para comer e água para beber. Eu sei que você achou que a gente não ia falar de cuidar do corpo numa mensagem com o tema santidade. Mas o Senhor está falando isso com a gente, com a nossa juventude, com a nossa geração. Porque uma geração Coca-Cola e McDonald's não vai viver muito para conquistar o que o Senhor tem. Ah, Gal, então o que? Eu vou comer salada, brócolis, eita glória! Falei até em línguas agora. Você sabe que não é isso que o Senhor está falando. Ele está falando de um cuidado com o templo. Sabe por quê? Porque se você não cuidar do templo do Espírito Santo, você não vai conseguir chegar longe, onde o Senhor quer que você esteja. Porque o seu corpo físico, em algum momento, ele vai te parar. E se Satanás conseguir fazer você comer só Coca-Cola e nuggets e batata frita, pronto, ele já está conseguindo parar o seu chamado ministerial. Você não vai muito longe. Como você quer viver seus últimos dias? Daniel falou para aquele homem que estava ali guardando.
aqueles meninos, Daniel e os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego: olha, nós não vamos comer dessas iguarias que o rei está dando, não. Nós somos diferentes, nós somos santos. Ah, é, Daniel? Você não vai comer? Não, você vai comer o quê então? Então você traz para a gente só legume, verdura, nós vamos comer. Daniel, mas eu tenho medo do rei cortar minha cabeça, porque o rei vai começar a perceber que você e os seus amigos estão abatidos, que vocês estão fracos, porque vocês não estão se alimentando direito. E aí Daniel fez prova do Senhor, e Daniel disse para aquele homem: faça a prova. Se em 10 dias nós não estivermos melhores do que esses outros, a gente volta a comer as iguarias. A gente come das iguarias. E depois dos 10 dias, como estavam aqueles meninos? Fortes, saudáveis, bonitos. Mais que os outros que estavam comendo das iguarias do rei, diz a palavra do Senhor. Então, Daniel, passando pelo processo dele de santidade, ele entendeu que ele precisava se abster de coisas para entender outras no reino de Deus. Então, o seu corpo é templo do Espírito Santo. Não é que você não vai comer uma coisa dessa aí que eu falei, maravilhosa, de gostosa, de maravilhosa, de gostosa, glicose pura, que explode dentro de você. Mas tenha equilíbrio, sabe? Porque senão você não vai chegar, você não vai conseguir chegar aonde o Senhor quer te levar. Você não vai conseguir. No seu pensamento você até quer, mas você não vai conseguir. E depois vai falar assim: ah, porque Jesus não me cura dessa diabetes. Jesus não me cura desse colesterol alto. Não é que Jesus não te cura, você comeu isso. Como que você quer comer McDonald's e ter uma vida de quem come brócolis? Não tem como. Ai, eu estou vendo gente até se retorcendo na cadeira. Isso não tem a ver com santidade. Se você é templo do Espírito Santo, tem sim. Se você é templo do Espírito Santo, o Senhor está dizendo que nós precisamos, enquanto jovens, na nossa geração, cuidar daquilo que nós estamos nos alimentando. Porque você já fez algum jejum? E com certeza você já fez. E aí você, no começo foi muito difícil, mas depois que passou um tempo que você se absteu de algo, você ficou melhor do que antes. E aí na hora de entregar o jejum, você ficou assim: poxa, eu quero voltar a comer isso, mas ao mesmo tempo eu estou tão bem sem isso. Foi exatamente isso que Daniel estava vivendo com seus amigos, um milagre. Ele entendeu que ele precisava se abster daquilo para ser diferente, para ser santo naquele lugar em que ele estava. Dentro de um processo, o seu físico não pode ser um impedimento para o que Jesus quer fazer através da sua vida. Imagine só você não conseguir viver tudo que o Senhor quer que você viva, porque o seu corpo físico te parou. E sobre essa área não tem jeito, né? É sempre segunda-feira. Não, segunda-feira, vocês vão ver eu passando, correndo ali, ó. Que eu vou correr essa Lindenberg inteira. Não é sobre isso, é sobre disciplina. Sabe por quê? Porque quem come só o que quer é criança. Adulto, maduro, come também o que não quer, porque ele sabe que ele precisa. Quem come só o que quer é criança. Na fé, trazendo aqui para o nosso contexto. Entenda isso, e o Senhor vai revelar muitas outras coisas para você. Daniel, ele entendeu pela santidade que o corpo dele era templo do Espírito Santo, e através de algo que ele fez ao físico dele, ele conseguiu coisas espirituais da parte de Deus sobre ele. A ousadia dele foi tão grande em Deus que ele não passou despercebido no céu. Daniel, ele era conhecido no céu. Não adianta você ser conhecido aqui na terra e ser desconhecido no céu. Não adianta você ser relevante aqui e não ser relevante no céu e para as trevas. É nas trevas que eu quero que me conheçam. Porque no nome de Jesus você pode parar obras do mal. E foi isso que Daniel e seus amigos fizeram naquele lugar, porque eles tinham um propósito. Sabe, a santidade de Daniel trouxe para ele uma capacitação divina. O que é isso, Gal? Olha o que diz o texto no capítulo 1, versículo 17.
Deus concedeu aos 4 rapazes, Daniel e seus amigos, aptidão incomum para entender todos os aspectos da literatura e da sabedoria. E a Daniel concedeu a capacidade especial de interpretar sonhos e visões. Ser capacitado por Deus para fazer algo é muito especial, gente. Certa vez eu vi uma moça que o sonho dela, ela precisava falar inglês, porque ela ia embora e ela viver uma vida, é um testemunho isso. E aí ela buscava o Senhor, estudava o inglês e tinha muita dificuldade. E aí, certa vez, num mover sobrenatural que aconteceu, o Espírito Santo veio sobre ela, ela tinha mesmo uma necessidade de falar aquele idioma. E a busca dela por Deus foi tão grande que ela recebeu uma capacitação divina. A partir daquele dia, daquele mover sobrenatural que ela buscou a Deus com fé, ela começou a falar inglês como se ela falasse desde criança. E as pessoas falavam com ela e ela se ouvia falando inglês, chorando, porque ela não acreditava que aquilo tinha acontecido com ela. Ela recebeu uma capacitação divina. Aí tem aqueles folgados, né, que fala assim: Deus, me ajuda a passar na prova, Senhor. Que na hora o Senhor abre a minha mente, que eu saiba qual é a questão certa. Mas não estuda não. Não estuda não. Ele quer só capacitação divina, sem a busca. Aí não tem como. Daniel era um homem que buscava o Senhor e ele recebeu uma capacitação do céu para interpretar sonhos e visões. Ser capacitado ou estar apto para fazer alguma coisa no processo está totalmente ligado à sua santidade. Vai acontecer com você coisas que as pessoas vão falar assim: mas como você conseguiu passar por isso? Como que você conseguiu esse emprego? Como que você conseguiu isso na sua vida? Você vai falar: é porque eu estou buscando ao Senhor de todo o meu coração. E o Senhor me habilitou para viver esse milagre na minha vida. Daniel estava vivendo isso. Preste atenção numa coisa. Como que você quer ser aprovado num processo? Enxergando o próximo degrau? Não é assim. Para ser aprovado no processo, você tem que pisar sem ver o degrau. É o Senhor que vai colocar, é fé. E Daniel buscava tanto ao Senhor, ele era tão especial para Deus, que o Senhor o usou de maneira sobrenatural. A santidade, a busca pelo Senhor amplia a sua visão. O pecado te deixa cego. Já viu pessoas que estão em determinadas situações que elas não conseguem sair, e a gente que está de fora olha e fala assim: nossa, mas é tão simples, por que ela não faz isso? É porque ela está no pecado. Aquela situação está deixando ela cega, ela não consegue sair. Só quem vive em santidade vive o sobrenatural. Quem é santo tem unção, quem não tem emoção. Nós fazemos parte de uma geração emocionada, que ora para o Senhor curar e a pessoa não é curada. Sabe por quê? Porque muito nós buscamos ao Senhor porque estamos emocionados. Porque a música foi muito bonita, foi muito bem executada. Aí você fala: uau, o que é isso? Se arrepia todo, mas nem é o Espírito Santo. Porque não tem busca em casa. Não tem relacionamento. Presta atenção numa coisa. Nessa noite o Senhor quer te levar a um novo nível de busca e de entrega a Ele. Santidade tem a ver com um novo nível de busca e de entrega no processo. Nós estamos falando aqui, mas não se esqueça que tudo isso é dentro de processos na sua vida. Processos que você está vivendo agora. E o Senhor quer mais santidade da sua parte. Nas áreas que você precisa. Você sabe qual é. Você sabe onde está a sua fraqueza. O Senhor deseja que você viva algo sobrenatural nessa área. Só que para isso você precisa de uma capacitação divina, assim como Daniel recebeu. Daniel recebeu da parte de Deus essa capacitação divina, porque ele cria que Deus tinha um propósito para ele naquele lugar. O lugar que você está inserido, seu ambiente de trabalho, a sua casa. Porque o Senhor não quer que você viva o sobrenatural aqui dentro. Está lindo, o Senhor quer que você viva o sobrenatural lá. Nesse ambiente difícil, no deserto. Porque não é lá no deserto que caiu o alimento do céu?
Tudo tem um processo, tem um lugar. E deixa eu te falar uma coisa, o Senhor, Ele não te salvou apenas para que você seja salvo, curado, liberto. Não, Ele te salvou para que você tenha uma vida em santidade. Porque é isso que vai fazer a diferença lá fora, é uma vida reta, uma vida íntegra, uma vida que exala a presença do Senhor. Você sabe, o bem que você quer fazer, você não consegue fazer, e o mal que você não quer, você faz. Como então, Gal? É através da sua busca pelo Senhor. É através pela busca, a sua paixão a Deus, que as pessoas serão tocadas. Vai transbordar através de você a presença, você não vai nem precisar falar. As pessoas virão, porque tem algo sobrenatural dentro de você. Daniel viveu esse milagre junto com os amigos dele. Sabe, a santidade de Daniel o fez um homem posicionado. Diga assim, posicionado. Nós temos falado muito disso aqui, né? A santidade dele o fez um homem posicionado. Talvez você é uma pessoa confusa e cheia de dúvidas e não consegue decidir nem a roupa que você vai usar amanhã, porque não tem santidade. Então, Satanás pega a sua mente e faz dela um parquinho para ele brincar. Toma de volta a sua mente, porque ela pertence a Deus. Toma de volta no nome de Jesus. E fale, Senhor, a minha mente pertence ao Senhor. Eu serei uma pessoa posicionada, decidida na tua palavra. Rejeita isso na sua vida. Porque a nossa mente é alvo de Satanás. Porque se ele chegar na sua mente, ele consegue, através de flechas inflamadas do maligno, gerar pensamentos. Sabe paranoia? Sabe paranoia? A pessoa não falou com você. Ah lá, está com raiva de mim, eu fiz alguma coisa. Ih, o que eu fiz? Vixe, e agora eu também não vou falar não. Não sei o que lá. E tipo, não tem nada a ver. Talvez a pessoa só não te viu e tal. Mas a paranoia, a flecha inflamada do maligno entrou. Em nome de Jesus, faz um ato profético aí. Coloca a mão aqui na sua cabeça, assim. Em nome de Jesus, eu vejo pessoas que aqui agora estão sentindo dor de cabeça e o Senhor vai tirar da sua mente. Pela fé, tira essa flecha que foi lançada sobre você. Tira, em nome de Jesus. Flecha de confusão, de malícia, de maldade. Rejeita isso em nome de Jesus. E seja curado dessa dor de cabeça em nome de Jesus. Daniel era um homem posicionado por causa da santidade. Olha o que diz a palavra do Senhor no capítulo 6, versículo 10. Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, ele foi para casa e, como de costume, ele ajoelhou-se no quarto, no andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém. Ele orava 3 vezes por dia e dava graças ao seu Deus. Não tem essa lei que tinha sido assinada, que o texto está falando? Essa lei que foi assinada, foi quando o rei disse, porque as pessoas não tinham como pegar Daniel em erros. Então as pessoas queriam pegar Daniel em alguma coisa que ele fizesse errada, mas a palavra do Senhor diz que eles procuravam alguma coisa para criticar ele e não achavam. Porque a mão de Deus estava sobre Daniel, ele estava buscando o Senhor em santidade. Então, o que aqueles homens ali, as pessoas que estavam trabalhando para o rei fizeram? Nós só vamos conseguir pegar Daniel em alguma coisa errada, se for a respeito do Deus dele. E aí eles foram até o rei e falaram, rei, olha só, vamos lançar aqui um decreto? O decreto vai ser o seguinte, ninguém pode fazer nenhum tipo de oração a nenhum Deus, só você, rei. E aí o rei falou, beleza, é isso aí, esse decreto está lançado, escreve aí e lança. E aí viram Daniel, orava todos os dias, 3 vezes por dia com a janela aberta, ok? E aí pronto, sobre o Deus de Daniel, acharam um erro nele. E aí foram lá contar para o rei, fazer a fofoca, porque sempre tem, cuidado com quem você anda. E falaram, rei, o decreto foi lançado. Daniel está lá orando. E nesse tempo da história, o rei já gostava muito de Daniel. Daniel era um chegado. Daniel era um homem de confiança do rei. E a Bíblia diz que o rei ficou triste, porque não queria que pegassem Daniel.
E aí foram lá, deduraram Daniel, que Daniel estava orando. Aí é o texto que a gente leu, ó. Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, ou seja, que não podia orar, o que ele foi lá e fez? Tá vendo o que uma pessoa posicionada faz? Ela fica doida. Doida no sentido, eu vou obedecer a Deus, custe o que custar. Nesse tempo que nós estamos vivendo, você está vendo muita coisa sendo jogada aí na sua mente. Muitas mentiras das trevas. Olha, o que tem? A mulher faz dela o que ela quiser com o corpo dela. Se ela quiser abortar, deixa ela abortar. A vida é dela. Cuida da sua vida. Ninguém tem nada a ver com a vida do outro. O que tem votar numa pessoa que já roubou? O que tem? O que tem? Nada a ver. Cada um faz o que quiser com a sua vida. Mas uma pessoa posicionada, ela não se esconde, ela vai. Uma pessoa posicionada não tem medo do que esse mundo pode lhe causar, porque ela está guardada em Deus. Daniel não sabia o que ia acontecer por causa da atitude dele, mas ele não estava nem preocupado com isso. Ele só não queria deixar de ter o relacionamento com Deus Pai. E não pode falar com Deus não, pois é com Ele que eu estou indo lá falar agora. E aí, você já sabe o que aconteceu nessa história. Colocaram ele na cova dos leões. Mas o leão da tribo de Judá estava com ele. E foram os outros leões que tiveram que fechar a boca. Foram os outros leões que tiveram que recuar. Porque o Rei dos Reis estava com Daniel. Uau! Será que você pode entender o que foi viver esse momento? E você acha que isso está só lá naquele tempo? O Senhor quer que você viva esse tempo aqui. O Senhor deseja que você seja um homem, uma mulher, um jovem, posicionado nesse tempo. Para de ter medo das coisas que as pessoas vão gerar. Ai, o que vão falar? Ai, vão falar que eu sou crente. Ai, vão falar... Pare. Se você tem um propósito que é ser filho de Deus e exalar o perfume dele aqui, como Daniel, seja ousado, seja posicionado. Posicionamento, presta atenção numa coisa, não é um clamor à rebeldia, tá? Mas é um clamor a viver os verdadeiros princípios da palavra de Deus. Palavras contrárias você vai ver, intimidações que nós já estamos vivendo muitas. Leis discordantes com a palavra de Deus. Tudo isso não fez com que Daniel parasse. Pelo contrário, ele sabia que ele tinha um propósito a cumprir. E ele foi ter um relacionamento com Deus. Entenda uma coisa, ele poderia ter fechado as janelas, mas um profeta que vive em santidade é chamado exatamente para abrir as janelas. O Senhor quer abrir janelas através da sua oração. O Senhor vai abrir portas através da sua fé, da sua busca, da sua santidade. O Senhor deseja que você viva um milagre, o sobrenatural, assim como Daniel viveu. Só que muitas vezes nós não temos o posicionamento de Daniel. E aí o Senhor deseja, Ele anseia que nós possamos viver esses milagres, mas nós ficamos estagnados. A santidade fez com que Daniel se posicionasse sem medo das consequências. Quem é santo se posiciona e quem não é se esconde. Como que você está nesse tempo que nós estamos vivendo agora? Você está guardando o seu posicionamento? Ou você está deixando as claras para que todo mundo saiba? Porque presta atenção numa coisa, para que o mal se multiplique, basta que os bons não façam nada. Por isso que eu e você precisamos nos posicionar. Em favor do que, Gal? Em favor dos princípios da palavra de Deus. Não é a favor do homem, da direita, da esquerda, do fulano tal, do político X. Não, é a favor dos princípios da palavra de Deus. A nossa garantia de vitória não está em nenhum homem, está em Deus. É através da palavra dele que nós veremos a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação transformada. Como que você está passando por esse tempo? Você está omitindo o seu posicionamento ou você está deixando claro? Comigo
É só o que está na palavra de Deus. Comigo vai funcionar assim. Ah, porque a gente não deve se meter com isso. A Bíblia é toda isso. A Bíblia é o tempo inteiro você vendo acontecendo o quê? Mudanças na política das cidades, dos continentes. Por quê? Porque o Evangelho foi chegando. Quem são esses causadores de tumulto que estão chegando aí? São os crentes. Está lá em Atos registrado. Quem são esses? Quem são esses cheios de opiniões? Quem são esses? São os crentes, são os filhos amados do Senhor, que estão chegando para criar tumulto mesmo, porque vem aí o dia temível do Senhor, o dia que Ele vai te chamar pelo nome. Ele vai te chamar pelo nome? Ou será que Ele vai dizer: eu não te conheço? Tudo isso depende da vida de santidade que você está buscando. A santidade de Daniel, gente, levou ele para a cova dos leões. Porque hoje nós somos uma geração que buscamos a Deus para ter um resultado. Muitos de vocês que estão aqui buscam a Deus esperando um resultado, um prêmio. E esse prêmio está aguardando por você lá nas regiões celestiais. Em nome de Jesus eu profetizo que você vai ter uma mansão de ouro. Mas enquanto aqui na terra, o resultado que você tem é o amor imensurável do Senhor. Não busque o Senhor para ter um resultado. Eu busco a Deus para ser próspero. Eu busco a Deus para ter um carro. Eu estou buscando a Deus para ter uma namorada. Ah não, eu estou buscando a Deus para ser bem sucedido. Não. Busque o Senhor porque você o ama. Porque a santidade vai te levar a lugares que você não quer estar, mas que você precisa para você ver os milagres de Deus na sua vida. Sabe esse momento difícil que você está passando? Você precisa estar nele agora para que Deus seja glorificado através da sua vida. E quando a gente olha com esse olhar, a gente consegue ter mais paz no coração. Porque eu sei que tem um Deus que está cuidando de tudo. Por fim, o rei deu ordens para que Daniel fosse preso e lançado na cova dos leões. O rei lhe disse que o seu Deus, a quem você serve fielmente, o livre. Então trouxeram uma pedra e a colocaram sobre a abertura da cova. O rei selou a pedra com seu anel e com anéis de seus nobres, para que ninguém pudesse resgatar Daniel. Normalmente durante os processos sempre tem a cova dos leões. Os processos, eles são difíceis, eles são árduos. Sempre tem aquele momento onde parece que as coisas ficam mais difíceis. Mas sabe, o leão da tribo de Judá, ele está guardando você, cuidando de você. A sua santidade, a sua busca pelo Senhor fará com que você passe por essa situação. E as pessoas vão falar: Como, Daniel? O que aconteceu, Daniel? E Daniel falou: eu não fiz nada perante Deus. Ele veio aqui e ele cuidou de mim a madrugada inteira, rei. E aí o que o rei fez? Todos nós vamos adorar ao Deus de Daniel, porque eu nunca vi isso acontecendo. Através da sua vida, as pessoas vão falar isso. Vamos todos seguir e obedecer ao Deus do Iatã, porque eu nunca vi isso que ele passou. Vamos todos viver e adorar esse Deus que o Felipe adora, porque eu nunca vi aquilo que aconteceu na vida dele. Vamos todos adorar ao Deus da Késia, porque eu nunca vi isso que aconteceu na vida dela. É através da sua santidade, da busca ao Senhor, da sua anulação, é através da sua dor, do processo que você está passando, que o Senhor vai levantar você, para que as pessoas conheçam o amor, o poder e a graça que te libertaram. Meu Deus, fique de pé. Fique de pé. Eu desejo do fundo do meu coração que você tenha entendido que ninguém pode buscar ao Senhor nessa hora a não ser você. A sua santidade,
ela precisa estar no maior nível de encontro ao Senhor. Eu e você precisamos ter uma sede, uma fome que não é cessada. Porque todos os dias o mal vai bater na sua porta. Todos os dias a pornografia vai aparecer para você. Todos os dias as tentações virão. Todos os dias vão vir pensamentos. Será que esse Deus existe mesmo? Será que Ele não voltou ainda? Será que vale a pena eu deixar de curtir as coisas desse mundo e guardar o meu coração para esse Deus? Todos os dias esses pensamentos virão sobre você. Eles virão sobre mim. Mas é a minha santidade, a minha busca pelo Senhor em todas as áreas que farão com que o Senhor me guarde e cuide de mim. A santidade te fará viver o sobrenatural de uma forma natural dentro do processo. Você talvez não vai enxergar. As pessoas vão falar, como que você conseguiu passar por isso? E você vai, como assim? Eu consegui passar com o meu Senhor, eu consegui passar com Jesus do meu lado. Elas não vão entender, você não vai entender, porque o Senhor, Ele está cuidando de você e te guardando, segurando todos os fardos que deveriam ser seus, mas estão na mão dEle. Porque Ele deseja que você o conheça mais intimamente, assim como Daniel e os amigos dele experimentaram. Sabe, nessa noite, o Senhor deseja nos ensinar através da vida de Daniel, que é possível nesse tempo maluco que a gente está vivendo, ter uma vida separada por Deus. Você sabe que santidade é isso, é ser separado por Deus. Durante todo esse tempo que nós estamos vivendo, o Senhor quer te dar mais e mais dEle. Nessa área em que você precisa, o Senhor quer derramar sobre você.